Estamos aqui com o Yuri Sanches, diretor da Atlas Intel. Atlas Intel vem fazendo uma série de pesquisas desde o primeiro turno. Yuri, muito obrigado pela presença. Começo perguntando o seguinte, o que te chama a atenção nesse segundo turno em São Paulo, a partir dessa dificuldade do Boulos, que as próprias pesquisas, inclusive a Atlas Intel, já mostrava que se o Boulos disputasse com o Nunes, não levaria a pior, meio que está tudo se confirmando em relação até à própria previsão, né, do primeiro turno. Queria um pouco dessa avaliação inicial desse cenário em São Paulo, aí faltando pouquíssimos dias aí para a eleição. A gente está falando de 5 dias, efetivamente, né? Perfeito, Léo. Obrigado pelo convite mais uma vez, pelo espaço. A nossa pesquisa, ela revela, né, o Nunes na frente com 55 pontos e o Boulos com 42. Então, a gente tem um cenário que a gente já vinha realmente vendo em cenários de segundo turno, antes que o primeiro turno acontecesse, que esse seria o segundo turno o cenário mais complicado para o Boulos vencer. A cidade de São Paulo já tem essa tradição um tanto mais conservadora quando vai escolher os seus prefeitos, e esse é o desafio do Boulos, né? Diante de uma escolha em que o Boulos ele tem... os dois têm rejeições bastante altas, tanto o Ricardo Nunes, o prefeito, quanto o Guilherme Boulos. Mas diante desse conservadorismo para a escolha do prefeito, o trabalho é muito maior para o Guilherme Boulos de tentar convencer que, além de não ter uma experiência, né, em gestão, ele também tem que batalhar para tirar a imagem ou o rótulo de, além de inexperiente, de radical, né, de esquerda. Ele, afinal de contas, ele não é do PT, ele é do PSOL, né, que se as pessoas já existe um antipetismo que vislumbra o PT como um partido mais radical à esquerda, o PSOL também ficaria nesse espectro um pouco adiante, né? Então, essa imagem, a ligação dele com movimentos sociais também, então, são fatores que ele busca desconstruir nos debates, na campanha dele, mas que esse desafio é bastante grande para um tempo relativamente curto de campanha, né? E quando a gente vê que, embora Nunes, Boulos e Pablo Marçal ficaram ali embolados, né, entre as 3 primeiras colocações no primeiro turno, o Nunes ele vai muito melhor em arregimentar para si o eleitorado dos outros candidatos, né? Então, na nossa pesquisa, a gente vê que o Nunes ele consegue assegurar 84% do eleitorado que havia votado no Pablo Marçal no primeiro turno e 11% do eleitorado da Tabata. O eleitorado do Marçal, naturalmente, foi muito maior do que da Tabata, né? Foi parelho com o que Boulos e Nunes tiveram. Então, ao conseguir regimentar essa maior parte desse eleitorado, que tem talvez uma aversão à esquerda, tem questões, né, talvez com a própria figura de Boulos em relação ao radicalismo, a ser bastante ideológico, isso faz com que o desafio do Boulos seja bastante grande, e ele não consegue, nessa migração de votos dos candidatos do primeiro turno, encurtar essa distância. A gente vê que o Boulos, em 2020, ele teve 40% das intenções de voto contra o Bruno Covas, que teve quase 60% no final e foi eleito, né? Então, é um cenário parecido, né? É como se em 4 anos o Boulos ainda não conseguiu também desmistificar e desconstruir um tanto essa imagem de radicalismo para fazer com que ele chegue a vencer uma eleição para o cargo executivo, embora ele tenha conseguido para um cargo legislativo e hoje seja deputado federal. Me parece que essa questão dessa imagem do Boulos, ela acaba sendo muito mais efetiva nos eleitores a partir dos 45 anos. Olhando a tua pesquisa e os dados da tua pesquisa, você vê que 16 a 24, Boulos está na frente. No outro espectro, que eu acho que é de 25 a 34, Boulos ainda está na frente. De 34 a 45, Boulos ainda na frente. Quando se passa dos 45 anos, e aí você tem uma maior população exatamente a partir dos 45 anos, Boulos começa a perder terreno, principalmente para aqueles eleitores com mais de 60. E aí perde tanto que no final, o resultado final é uma diferença muito grande em relação
a Ricardo Nunes. Ricardo Nunes acaba tendo uma vantagem muito maior, apesar de perder, né? Se você fosse por categorias, se a eleição fosse em São Paulo, só pudesse votar quem tivesse até 45 anos, Boulos possivelmente seria eleito. A partir desse recorte, vem uma dificuldade para o Boulos. Eu acho que isso se enquadra um pouco no que você fala. O eleitor mais experiente, ele pensa um pouco mais do ponto de vista mais conservador em relação, não no sentido ideológico, mas no sentido em relação a uma própria administração, vamos dizer assim, um pouco mais, com um pouco mais de conhecimento dele mesmo, né? Ele sabe que o Ricardo Nunes é prefeito, está administrando a cidade, me parece. É um pouco isso, Yuri? Também, Léo, também. A gente vê que nos cruzamentos, né, da nossa pesquisa, alguns outros fatores, além da idade, também se colocam e explicam um tanto essa vantagem do Nunes, né? Também, além da idade, como você falou, né, de um nível de experiência, esse conservadorismo que existe, o Ricardo Nunes ele também consegue ir muito bem e ser bastante competitivo em relação a níveis de escolaridade também, né? Entre quem tem menor escolaridade no ensino fundamental, fica bastante parelho, quase 50-50 ali. Mas para quem tem até o ensino médio ou ensino superior, o Ricardo Nunes vai melhor e tem maioria nessa demografia, né? É até comum que a gente veja candidatos mais à esquerda indo bastante bem no eleitorado que tem ensino superior, mas acaba não sendo o caso do Guilherme Boulos também agora nessa eleição, né? Entre quem tem ensino superior, o Guilherme Boulos ele tem 41% dos votos, né, das intenções de voto, e 55% tem o Ricardo Nunes. Mas outro detalhe também é entre as faixas de renda, né? Entre as faixas de renda, né, com menor renda, o Ricardo Nunes, perdão, ele vai melhor do que o Guilherme Boulos. De novo, é bastante parelho em quem tem a menor renda, até 2.000 como renda familiar, né? E isso dialoga bastante com o que eu tinha falado, né, que também é parelho entre quem tem menor escolaridade, ensino fundamental. Mas a partir do momento que essa renda vai aumentando, também Ricardo Nunes consegue ter um desempenho cada vez melhor e acima de Guilherme Boulos. Então isso acaba também explicando como essa percepção do Boulos como um gestor e que vá ser independente de qualquer ligação ideológica, né, possa ser algo que ainda precisa ser desconstruído, ainda precisa ser trabalhado, e que numa eleição, mesmo contra um candidato de centro, de direita, como queiram classificar Ricardo Nunes, e que até antes da eleição poucas pessoas não conheciam ele enquanto prefeito de São Paulo, várias denúncias, enfim, essa desconstrução do Guilherme Boulos, do Ricardo Nunes, acaba não sendo suficiente, porque ao mesmo tempo em que ele tem que desconstruir o seu rival, e existem elementos para que isso aconteça, ele não consegue desconstruir a imagem que todas essas faixas etárias, níveis de renda, de escolaridade e eleitores, de uma forma geral, acabam tendo dele mesmo, né? Então acaba sendo uma missão bastante grande para ele fazer num tempo que é relativamente curto. Muito bem. Yuri, vamos falar aqui do cenário nacional. Vocês também têm feito outras pesquisas em outras capitais e também cidades maiores ali. A esquerda me parece com a dificuldade, a esquerda e aí o PT, principalmente o partido do presidente Lula, que já muito claramente já sentiu esse impacto nessa eleição, estão querendo inclusive antecipar a gestão da Glaze para fazer logo essa troca de partido. O próprio presidente Lula disse que precisa mudar o partido, né? Mas o PT, muito claro, se fica alguma coisa de certo nessa eleição, é a dificuldade dos partidos de esquerda, mais especificamente do PT, o que te parece? Sim, especialmente, a gente já tinha feito uma pesquisa no início do ano, acho que em março, se eu não me engano, em que a gente tentou fazer um estudo sobre a polarização no país, sobre a diferença a influência, na verdade, que o apoio de Jair Bolsonaro, de Lula, ou dos partidos faziam na escolha do eleitor, e a gente via que acabava sendo um espaço bastante reduzido para candidatos do centro,
mas quando esses candidatos do centro, ou até com uma inclinação mais conservadora, fossem para um segundo turno contra um candidato de esquerda, principalmente do PT, teria uma vantagem, né? O candidato petista, o candidato mais à esquerda, acabaria tendo uma dificuldade. O PT está no segundo turno em 4 capitais agora, né? Tem Cuiabá com Lúdio, tem em Porto Alegre com a Maria do Rosário, além disso tem me fugiu agora da cabeça os outros lugares em que o PT também está no segundo turno, mas são quatro lugares, e a estratégia do PT acabou tendo, em alguns lugares, uma escolha errada de candidato. Por exemplo, Maria do Rosário, em Porto Alegre, era uma candidata que, com uma alta rejeição, talvez não fosse a melhor candidata para competir contra o atual prefeito, Sebastião Melo. A gente viu que a Juliana Brizola cresceu bastante na reta final. Além disso, também, em outras cidades, capitais importantes, Recife, Rio de Janeiro, próprio São Paulo, o PT acabou tendo, por não ter um quadro tão competitivo, ou pelo prefeito local, no caso de Recife e Rio de Janeiro, já ser bastante forte e ter uma ligação mais próxima com o partido e com o governo federal, não conseguir lançar um candidato próprio e ter que ficar relegado a apoiar um candidato que não era seu, propriamente dito, né? Então, é uma missão que o PT precisa entender como navegar. Acho que parte disso passa por entender o eleitorado, o anseio do eleitorado no século XXI, entender as mudanças de preferência, a influência também das redes sociais, entender como se comunicar com a sua base eleitoral, né? A base eleitoral do PT hoje não é a mesma da base eleitoral da década de 80, quando o partido foi fundado. Então, é algo que o PT, nesse momento, parece ainda estar em um momento de transição que falta entender como dialogar com esse candidato. E, nesse meio tempo, quem está sendo vencedor nessa jornada, nesse período, tem sido candidatos mais conservadores. Seja em alguns lugares candidatos bolsonaristas, que estão bastante competitivos, mas principalmente candidatos de centro. A gente viu que PSD, MDB agora são os partidos que foram bastante vitoriosos nesse ciclo eleitoral. Então, aumenta o poder do centro, apesar do PT ter ganho mais prefeituras do que havia em 2020, ainda assim, nas principais capitais, onde o PT costumava ter alguma influência um tanto maior, uma competitividade maior, a gente viu o PT tendo que abrir mão, né, de ter um candidato na cabeça de chapa. Também lembrei da Natália Bonavides, que também está competindo contra o Paulinho Freire lá em Natal. Então é mais um lugar em que o Paulinho Freire está na frente também. Então é mais um lugar em que os candidatos do PT estão tendo essa dificuldade para conseguir engatar e conquistar a mente do eleitorado, né, como você bem falou. Muito bem, é isso. É Porto Alegre, Fortaleza, Natal e Cuiabá. Yuri, muito obrigado aqui pela... Sim, desculpa, Fortaleza. Porto Alegre, Fortaleza, Natal e Cuiabá. Yuri, muito obrigado aqui pela presença mais uma vez com a gente. Enfim, chegando aí na reta final da campanha, vocês trabalhando muito aí em relação aos números, a gente aqui, a partir dos números de vocês, trabalhando com análise, pensando um pouco do que essa eleição ela deixa para análise política, da própria forma do jornalismo trabalhar e também da academia e dos institutos de pesquisa. Yuri, um abraço, um forte abraço para você, até a próxima. Muito obrigado. Eu que agradeço, Léo. Obrigado mais uma vez e a gente continua aqui à disposição.